preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti.
Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir?
suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Nós estamos hoje no quarto domingo da Páscoa e esse texto de João 10, do versículo 1 até o versículo 6, usa algumas imagens que a gente chama de imagens pastoris. Ele é considerado pelos especialistas como sendo um conto enigmático e é chamado assim porque o próprio texto nos diz que os fariseus não compreendiam qual era o seu sentido. Depois, nos versículos 7 até o versículo 10, nós temos uma aplicação desse conto enigmático. E é nessa parte que Jesus se identifica como a porta que dá acesso para fora, a pastagem, alimento e vida, mas também para dentro, garantindo vida e segurança no interior do aprisco. Para entendermos bem esse texto e para entendermos aquilo que ele pode nos dizer em termos de vida cristã no nosso tempo, nós precisamos olhar para algumas das suas características. A primeira coisa que nós precisamos notar é que a figura que Jesus usa para caracterizar o seu ministério, que é a das ovelhas no aprisco e o seu seguimento ao pastor conhecido, traz aí dois aspectos distintos. O primeiro aspecto importante a se destacar é o que a gente chama de antagonismo. Por quê? Porque no aprisco, onde se encontram entre diferentes ovelhas, aquelas pertencentes ao verdadeiro pastor, há também guias não autênticos, que Jesus vai chamar no texto de ladrões e salteadores. E a intenção desses não autênticos é levar as ovelhas à ruína e à morte. Portanto, o aprisco não é um espaço neutro. E aqui, se nós formos fazer uma comparação ou uma aplicação direta com a igreja, nós teríamos que reconhecer que a igreja, mesmo sendo o local ou espaço em que convivem as ovelhas, aqueles que foram chamados por Deus para fazerem parte de sua família, a igreja também não é um espaço neutro. E é na igreja e no aprisco em que as ovelhas são aliciadas por gente que lhes causa prejuízo e sofrimento.
É isso que Jesus está querendo dizer quando ele fala dos salteadores, dos ladrões, que não entram no aprisco pela porta normal, não são como ele que conhece as suas ovelhas. Portanto, é preciso reconhecer que há diferentes vozes, e é preciso reconhecer que essas vozes diferentes não significam que são a mesma ou que são semelhantes à voz de Jesus Cristo, o verdadeiro pastor. O segundo momento ressalta a união entre o pastor e as ovelhas. O que Jesus deixa claro nesse texto é que o pastor as conhece nominalmente e as guia para fora. Elas, as ovelhas, por sua vez, identificam a sua voz e o seguem com confiança. Nós podemos nos lembrar aqui que essa figura usada por Jesus está permeada por um imaginário amplamente explorado no Antigo Testamento. No texto de hoje, ou na liturgia de hoje, nós encontramos, por exemplo, o Salmo 23, e poderíamos citar também Ezequiel 34, e no texto de Ezequiel 34 nós encontramos a palavra de Deus nos mostrando como se comportam os ladrões e salteadores, aqueles que apacentam a si mesmos, mas não as ovelhas. Não fortalecem as ovelhas fracas, não curam as ovelhas doentes, não ligam para as que estão quebradas, não procuram as desgarradas e não buscam as ovelhas perdidas. Além disso, dominam sobre elas com rigor e com dureza. Você vai encontrar isso lá no capítulo 34 de Ezequiel, nos versículos 3º e 4º. Na aplicação, portanto, dessa imagem criada por Jesus, nessa primeira parte, nós vamos encontrar a aplicação que ele faz dos versículos 7 até o versículo 10. E nesse trecho dos versículos 7 até o versículo 10, nós encontramos algumas dificuldades de compreensão. A primeira delas é a quem Jesus poderia estar se referindo com as palavras ladrões e assaltantes ou salteadores. Será que ele estava se referindo a todos os que vieram antes dele e a cujo chamado as ovelhas não deram ouvidos? Como a gente tem essa informação de que desde o Antigo Testamento a figura do pastor era uma metáfora tanto para os guias, mas também para os governantes políticos e também para os governantes religiosos de Israel, isso você vai encontrar exatamente no texto de Ezequiel 34, geralmente a gente poderia afirmar que os ladrões e assaltantes poderiam ser aqui todos os líderes que antes de Jesus governaram para si mesmos do que propriamente para atender os interesses e as necessidades do povo da aliança. Incluídos aí os diversos pretendentes a Messias que vieram antes de Jesus, apareceram outros depois também, mas aqui principalmente aos que vieram antes de Jesus, e também aos chamados líderes libertários, que antes da atuação pública de Jesus se notabilizaram como aqueles que protagonizaram as seguidas revoltas contra os herodianos e também contra os romanos. Contudo, não é preciso pensar unicamente em lideranças nacionais, porque também os escribas e os fariseus, que eram considerados como mestres e guias em Israel, são alvo das críticas severas de Jesus em Mateus 23, por exemplo. Então, esses assaltantes e ladrões que vieram antes de Jesus poderia ser uma referência aos líderes políticos e aos líderes religiosos de Israel, mas também aos líderes da época dele, principalmente aos escribas e fariseus. O que é importante nós olharmos nesse texto e tentarmos entender e procurarmos compreender em relação à nossa realidade atual é o que esse conto de Jesus revela sobre a sua pessoa, sobre o próprio Jesus. Primeira coisa é que ele é aquele que, ao contrário dos ladrões e assaltantes, conduz as ovelhas
para onde há alimento e, portanto, ele é aquele que promove a vida. Outros pastores apacentam a si próprios. Eles arrebatam ovelhas da maneira que lhes favoreça e lhes proporcione abundância. Como eles procuram sempre mais servir-se do que servir, o seu pastoreio é avesso às dificuldades e principalmente avesso à cruz, que é o caminho assumido por Jesus Cristo. E que tem uma marca inconfundível. O pastoreio daqueles que não são identificados com Jesus sempre é opaco, nunca é totalmente transparente. Quem não pode entrar pelas portas dos currais é porque necessita esconder quais são os seus propósitos, necessita camuflar quais são as suas intenções. E nós temos que notar que tem havido muitas vozes estranhas no meio do aprisco ultimamente. Vozes que não conduzem à vida, mas à morte, e que não são sequer semelhantes à voz do pastor, que é Cristo. Quando nós olhamos para a realidade das igrejas do nosso tempo, para as vozes muitas vezes estranhas que aparecem e que tentam conduzir as ovelhas a valores que não combinam com os valores ensinados por Jesus Cristo, a valores que não estão identificados com a vida, que não estão identificados com aquilo que nós aprendemos de Jesus Cristo nos evangelhos, nós podemos dizer então que são vozes estranhas. Fazem muito sucesso no nosso tempo, criam muito problema, criam muita confusão, mas não são a voz do verdadeiro pastor. São vozes de salteadores e de ladrões. Uma outra coisa que o texto revela sobre Jesus é que nessa qualidade de dar acesso e passagem para o sustento e a vida abundantes, você vai encontrar isso aí no versículo 10, Jesus é de importância singular e inigualável, o que significa dizer que não há outras portas mencionadas nesse conto de Jesus. Jesus entende a si mesmo como a porta, não como uma porta, mas como a porta. É claro que há outros acessos e outras portas possíveis por onde as pessoas passam com o objetivo de encontrar sustento e vida em abundância. Se a gente olhar para a nossa realidade, olhar para os discursos de hoje, você vai perceber que dezenas ou até centenas de receitas de felicidade são oferecidas diariamente pelos meios de comunicação e até pelas mais diferentes igrejas, mas elas não vêm acompanhadas dos mesmos valores de Cristo, como a retidão, como a solidariedade e como a justiça. E por conta disso, não são a porta, mas são atalhos. Eu me lembro de uma expressão que eu aprendi há muitos anos atrás sobre o caminho que é o caminho da vida cristã, Jesus Cristo. Quando eu voltava da escola, lá logo nos primeiros anos de alfabetização, quando eu voltava para minha casa, havia um dos quarteirões entre a minha casa e a escola que tinha um atalho. Você cruzava por aquele atalho e ganhava um espaço razoavelmente grande, porque ele cortava o quarteirão quase que pela metade. Aquilo não era o trajeto normal, não era a calçada, era um atalho. O que acontece hoje em dia aqui é que há muita gente que gosta de atalhos, que gosta de seguir por atalhos que não são a verdadeira porta, que é Jesus Cristo. E quando isso acontece, nós estamos não seguindo a porta, não entrando pela porta que o próprio Jesus diz que conduz à salvação, mas nós estamos tomando atalhos que nos afastam dos verdadeiros valores ensinados por Jesus Cristo, principalmente retidão, solidariedade e justiça. Em outras palavras, a passagem, o acesso que Jesus representa para a felicidade é, como diz o Evangelho mesmo, uma porta estreita. É um caminho nem sempre fácil e rápido.
aos que se encontravam ansiosos pelo que haveriam de vestir, de beber, de comer, Jesus assegura que nele haveria fartura, mas com a condição de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso está lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Para as multidões famintas, que eram como ovelhas que não têm pastor, encontramos essa expressão em Marcos capítulo 6, ele saciou abundantemente, mas ensinando-lhes a partir e repartir primeiramente o pão que tinham recebido. E finalmente, quando Jesus se transforma em pastor ou em porta de acesso à salvação na vida de alguém, ele o faz de forma pessoal e íntima. Ele conhece os que o seguem pelo seu nome, os que o seguem e conhecem a sua voz. Essa é a característica principal de Jesus como o pastor. Ele conhece cada um que lhe pertence individualmente. Outros pastores também arrebanham ovelhas e seguidores. Mas a relação nesses casos é mais anônima e mais massificada. E as vozes de tais pastores soam diferentes demais para poder ser o eco da voz inconfundível de Jesus Cristo. Hoje, quarto domingo da Páscoa, quero deixar com os irmãos essa meditação. Entremos pela porta, que é Jesus Cristo. Ouçamos a sua voz. Ele é o verdadeiro pastor. Qualquer voz diferente, qualquer voz que nos conduza a caminhos que não sejam o dele, a caminhos que não sejam aqueles que conduzem à fartura, ao alimento, mas também ao compromisso com a justiça, a solidariedade e a retidão, não são o caminho do Senhor. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos e que nós continuemos firmes no caminho proposto por Jesus Cristo para as nossas vidas. Ele é a porta, entremos por Ele, vivamos por Ele e teremos vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Pelos bosques e campinas, pastoreia o bom Jesus, junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz. Ele guarda assim minha alma e a protege em seu calor, nas angústias ou na calma. Vai comigo, bom pastor, sempre amável e clemente. Vai comigo, bom pastor. Não me afligem os perigos e não temo a tentação. Ele sempre está comigo e sustém o seu cordão. Não me aflige nem a morte, cuja sombra hei de enfrentar. Ele é meu amparo forte, em que posso confiar. Sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Sua mesa me prepara, pois minha alma quer nutrir. Minhas mágoas ele sara, com seu óleo vem ungir. Certamente que a bondade
toda a vida fruirei, e no céu felicidade para sempre gozarei, sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Receber a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. De vocês a música do hino número 180.